Olá, boa noite. Sempre que são divulgadas notícias relacionadas aos conflitos no Oriente Médio, fica evidente a complexidade histórica, religiosa e política que compõem aquela realidade. Este ano, os conflitos na faixa de Gaza tornaram ainda mais evidente o caos e a violência que jovens, crianças e adultos enfrentam para tentar sobreviver em meio a tantas contradições. O Ação Nacional de hoje vai esclarecer alguns dos principais desafios enfrentados pelo Oriente para encontrar a paz. E para falar dos conflitos entre Palestina e Israel, temos em nossos estúdios o professor titular da Unicamp e conselheiro do Instituto de Cultura Árabe, Dr. Mohamed Habib. E participe com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. Você pode participar também pela nossa página no Facebook, facebook.com/Ação Nacional. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Ação Nacional. Obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui e quero também saudar a instituição e os telespectadores. Obrigado, professor. Bom, professor, qual a origem dessa guerra entre Israel e Palestina? Vamos falar um pouquinho dessa questão histórica, porque a gente fala tanto e vê tantos conflitos acontecendo, mas a gente tem que entender um pouquinho essa parte histórica que é um pouco complicada. Na realidade, a história é bem antiga. Ela tem início a partir de um povo judeu que se encontrava sem pátria durante milhares de anos. E devido à perseguição dessas comunidades judaicas na Europa e na então União Soviética, na época, surge então um projeto político na busca de uma pátria para o povo judeu. E a partir daí, então, um grande escritor austríaco, judeu, intelectual, grande intelectual, chamado Theodor Herzl, ele publica, então, em 1895, o seu famoso livro, sugerindo nele o estabelecimento e a criação de uma pátria para as comunidades judaicas espalhadas no mundo. E coloca 3 opções naquele livro. Poderia ser na Argentina, poderia ser na África tropical, poderia ser na Palestina. Um ano depois se forma a Organização Mundial Sionista, né? Surge o movimento sionismo internacional, faz seu primeiro congresso e naquele ano, então, elegem a Palestina, né, como o local mais ideal, mais apropriado para esse projeto da criação do Estado de Israel. A partir daí começa um trabalho político muito forte com os países europeus, de um modo geral. A comunidade judaica, a partir dos seus líderes, se organizam de uma forma extremamente sofisticada, organizada, criam seus planos e se articulam com os países mais fortes na Europa e nos Estados Unidos. A partir daí, então, começa, por exemplo, em 1917, o governo britânico, através do Lord Balfour, né, estabelecem e declaram o apoio do governo britânico à criação de um Estado judeu no território palestino, garantindo que esta proposta e esse projeto não levaria a nenhum prejuízo para os palestinos nativos naquela região, sejam em termos religiosos, em termos civis, em termos econômicos, em termos sociais, enfim, está tudo garantido. A partir daí, então, começa um trabalho político muito forte que permitia a imigração de comunidades judaicas de várias partes do mundo para a Palestina, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. Ao mesmo tempo, o trabalho na ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E de modo que em 1947, 2 anos depois da criação da ONU, portanto 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU sugere então a criação de um Estado judeu
na Palestina, ocupando 53% no território palestino, e para os palestinos ficariam 47%. O lado árabe, obviamente, não aceitou isso. Um ano depois, a comunidade judaica na Palestina, então, declarou a criação do Estado de Israel, no dia 14 de maio de 48, e, deste jeito, então, foi uma decisão unilateral a partir de uma sugestão de recomendação da ONU. Então, assim que começou a história. Tá, e só temos judeus, né, nessa região ou não? Quem compõe essa região? Não, aquela região, o país Palestina, antes da criação do Estado de Israel, a comunidade não judaica era majoritária, muçulmanos e cristãos. A comunidade judaica era minoritária. A partir da criação do Estado de Israel e da expulsão dos palestinos, e a imigração e a introdução e a entrada de comunidades judaicas, hoje inverteu. Hoje, a maior parte da população israelense é judaica e a minoria são cristãos e muçulmanos israelenses. Só que a Palestina original, né, ela está dividida hoje e desde 67 da seguinte maneira. O Estado de Israel considera que ele hoje tem o direito de 78% da Palestina original. Pela lei da ONU, pela recomendação da ONU, seriam apenas 53%. O que foi acordado lá atrás, em 1947. Exatamente. No entanto, desde 67, Israel ocupou também os 22% do território palestino, dividido em duas partes, onde os palestinos vivem separadamente, né, dois grupos de palestinos, sim, em dois territórios isolados. Esses dois territórios somados daria 22% da Palestina original, onde vivem os palestinos. Muito bem. Esses dois territórios, um chamado Cisjordânia, que é o lado oeste do Rio Jordão, e a outra é uma faixa rente ao Mediterrâneo, chamada faixa de Gaza. Esses dois territórios, pela ONU, são chamados territórios palestinos ocupados ilegalmente por Israel, onde vivem os palestinos. Os palestinos não têm um Estado reconhecido, não têm exército, têm um governo, né, chamado Autoridade Palestina, né, e o povo está dividido nessas duas partes. Israel ocupa militarmente essas duas partes. Para ser bem didático, professor, quem são os muçulmanos que estão lá também, além dos judeus e os cristãos? Aonde, lá onde, na no Palestina? Que eles acreditam? Na Palestina ou em Israel? Nos dois lugares, vamos explicar. A maioria palestina hoje é muçulmana. Tem uma parte menor cristãos palestinos, né? E tem, obviamente, palestinos que não professam nenhuma espiritualidade, como em qualquer país árabe, como em qualquer país do planeta. Mas a maioria dos palestinos são muçulmanos. Então, esses muçulmanos, né, são... porque aquele território lá, indo mais para trás, né, e pegando o patriarca Abraão, o pai do monoteísmo, dos seus descendentes veio o profeta Moisés, trazendo a religião judaica. Dos seus descendentes veio Jesus Cristo, trazendo o cristianismo. E também, né, dos descendentes do próprio patriarca Abraão, veio também, a partir do filho Ismael, veio outro descendente, que é o profeta Muhammad, trazendo a religião islâmica. São três mensagens abraâmicas enviadas por Deus, um atrás do outro, numa construção de uma espiritualidade para a humanidade, sem antagonismo entre os três. Então, cada um construiu um andar e o outro veio construir o andar seguinte e assim vai. Então, os cristãos árabes eram judeus árabes. Os judeus árabes eram abraâmicos árabes. O próprio patriarca Abraão é árabe e vai descendo. Então, os muçulmanos palestinos, igual os demais palestinos árabes, são árabes que eram
cristãos eram judeus, veio o islamismo, uma parte adotou e outra continuou como judaica e outra continuou como cristã. Então, o Oriente Médio é comum ter árabe muçulmano, tem árabe cristão, tem árabe judeu. A religião é uma coisa, a etnia e a raça é outra coisa. Então também são árabes, claro, mas que se tornaram cristãos, judeus e que se tornaram muçulmanos. Exatamente. Que aí parte a religião. Exatamente. Então quando a gente fala em árabes, às vezes o pessoal confunde tudo, né? Exatamente. É o povo que vive lá. Exatamente. De milenar, vamos dizer assim. E recebia essas mensagens de Deus todas, uma atrás da outra. Então, quer dizer, a religião não é o problema. Não é o problema dali. Nunca foi. Não é ela que está ligada ao conflito, não é isso. Não. Aliás, a humanidade cada vez está perdendo a sua espiritualidade e a sua religiosidade. Está caindo mais na armadilha do consumismo, de materialismo, de falta de ética e por aí vai. Uma pena, né? Mas não é a religião. Agora, os geopolíticos vestem os conflitos de roupa religiosa para terem os adeptos. De pano de fundo. Exatamente. Bom, isso é o que a gente vai falar agora no próximo bloco, essa questão do conflito que está acontecendo entre Israel e Palestina. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.